Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito das traduções e de utilização de conceito na língua original. Isso é uma coisa que me gera um pouco de asco, então eu já tenho um posicionamento bastante claro a respeito disso. Eu tenho bastante, diria, críticas bem ferrenhas a questão de ficar utilizando o conceito na língua original sem uma análise mais adequada. Porque o que acontece? Tem muitas abordagens teóricas, tanto da psicologia quanto de outras áreas, que gostam muito de ficar utilizando o conceito no original. Só que aí a gente tem um problema, que esse conceito no original aí se diz que a gente utiliza o conceito no original porque não tem uma tradução adequada para ele. Mas às vezes são conceitos bastante simples e que tem palavras com uma equivalência bem próxima. E qual que é o problema dessa utilização do conceito no original que eu vejo? E qual que é a falha na defesa também dessa utilização do conceito no original? Uma das coisas que eu encontrei assim mais cabíveis para fazer uma analogia foi essa aqui. Então aqui a gente tem uma estátua, nessa primeira imagem, ela está dentro de um templo, e aí imaginemos que essa cidade onde fica esse templo, irrelevante o local, vamos considerar um lugar aleatório, e não era incomum acontecer isso, tanto é que até hoje muitas obras são devolvidas para os donos legítimos, porque obras de arte foram roubadas o tempo todo ao longo da história. Vamos imaginar que essa cidade ela entrou em uma guerra, foi invadida, e durante essa invasão algumas pessoas foram lá, cortaram o pedestal dessa estátua e removeram ela e levaram para uma outra cidade para expor essa estátua em um museu. E aí, chegando no museu para expor, eles trouxeram apenas a estátua com parte do templo, já que levar o templo todo seria inviável, então trouxeram apenas um pedaço do chão onde a estátua estava. Vamos considerar que essa parte onde a estátua está é uma parte de concreto simples ou uma rocha simples, não tem nenhuma inscrição significativa para a estátua, não tem nenhum elemento de designer, de arquitetura significativo, é apenas um pedaço de chão onde a estátua está apoiada. E aí alguns, e eu percebi no falar irônico usar designer e não desenho, né? Mas enfim, a gente se acostuma tanto que a gente utiliza termos de uma maneira completamente desnecessária, que tem uma tradução completamente simples e fácil de ser feita. Então, digamos, isso aqui não tem nenhum elemento de desenho estrutural significativo. É apenas um pedaço de chão no qual essa estátua está apoiada. E aí, alguém no museu diz: olha, a estátua em cima desse pedestal, ela fica muito alta, muito próxima do teto do museu, e ela fica muito distante dos visitantes. E como os visitantes estão olhando ela de um mesmo plano e com uma proximidade muito grande, dado a dimensão da sala na qual ela está, fica difícil, tem que olhar muito para cima para conseguir ver e se perde muitos detalhes da estátua. Então vamos eliminar esse pedestal que não tem nenhum sentido de estar ali, não tem nenhum significado, e vamos apoiar a estátua diretamente no chão, no piso do museu, ou fazemos apenas um pequeno pedestal pequeno, mais baixo, que não torne tão desconfortável a visualização dos visitantes em relação à estátua. E ok, as pessoas acham uma boa ideia, mas vai ter alguém para dizer: não, mas o pedestal faz parte da estátua, é parte integrante dela, nós não podemos tirar esse elemento dela, porque a gente vai estar descaracterizando ela. Essa pessoa tem razão? Em parte sim, mas lembremos que esse pedestal ele fazia parte do templo e ele tinha sentido no templo, em conjunto com toda essa estrutura do templo. Quando eu retiro essa estátua junto com esse pedestal do templo, esse pedestal já perdeu
a associação da arquitetura com o templo. Ele já perdeu a principal finalidade que ele tinha. E aqui ele não está diretamente associado à estrutura e à arquitetura da estátua a ponto de descaracterizá-la, e ele também não tem mais o templo, que era o que dava sentido a ele. Então, será que realmente vai ser um prejuízo eu retirar essa parte de baixo da estátua que não vai gerar nenhum dano? Partimos do pressuposto que não vai gerar nenhum dano estrutural na estátua, a retirada desse pedestal, e colocar um pedestal que facilite mais a visualização e a compreensão dos visitantes? Vamos desconsiderar aqui a questão de que isso é um crime, é um roubo cultural, uma apropriação indevida de material cultural e que não deveria acontecer. Então essa estátua nunca deveria ter sido retirada do templo original dela. Mas, como nós sabemos que isso de fato ocorreu, e até hoje existem obras expostas em museus que foram conseguidas, obtidas desse modo, então nós vamos desconsiderar o aspecto moral, o aspecto ético, o aspecto legal de que isso não deveria ter acontecido. Mas partindo do pressuposto que já ocorreu e que nós não estamos fazendo julgamento acerca do que ocorreu, será que realmente vai ser mais danoso eu retirar esse elemento da estátua que não interfere no desenho dela e na arquitetura dela e colocar ela de uma forma mais acessível aos visitantes, ou eu deixar esse elemento que, por sinal, já tem marcas de corte indevido, porque não foi cortado com as ferramentas adequadas, que tem elementos estruturais que só fazem sentido em um contexto no qual ele não está mais. E qual que é a comparação que eu faço disso com os termos na língua original? O termo na língua original, seja como eu utilizei aqui o designer, e me veio na cabeça um outro termo que eu estava pensando quando decidi gravar esse vídeo, que é o insight da psicanálise, que é muito comum, em outras abordagens também utilizam, mas a psicanálise utiliza muito. O insight nada mais é do que um esclarecimento súbito. E faz muito mais sentido você usar esclarecimento súbito, é compreensível a grande maioria dos falantes de português, e insight não é compreensível a quem não tenha ouvido já a tradução, ou ao menos o que isso significa. E aí eu me pergunto, realmente vale a pena utilizar essas palavras no original, no caso, por exemplo, designer ao invés de desenho, ou insight ao invés de esclarecimento súbito, sendo que essa palavra ela já está descontextualizada? Então esse conceito ele faz mais sentido no original quando ele está na língua original, porque estando na língua original ele tem toda a carga afetiva, cultural, emocional daquela língua. Quando você transportou esse conceito para uma outra língua traduzida, ele já perdeu todo o sentido de utilizá-lo no original. Então, não traduzi-lo é um desrespeito à língua materna, no qual ele está sendo utilizado. Então, se você é falante, no nosso caso, falante de português, é um desrespeito com a nossa língua, com o português, por mais que... Aí existem várias outras críticas de que nós nem deveríamos ser falantes de português, e sim de tupi-guarani e outras línguas. Mas vamos deixar essas críticas para outro momento. Se nós falamos português, é um desrespeito com a língua portuguesa utilizar uma palavra em inglês, em alemão, em francês, em russo, em qualquer outra língua, sendo que ela tem uma tradução sim para o português. Não é uma tradução tão deturpante assim, porque o próprio fato de eu ter retirado esse conceito da língua original e trazer ele para uma língua nova já o deturpou. Então, se eu já o deturpei, como é o caso aqui, ao retirar essa estátua do templo original dela, eu já descontextualizei ela, por que eu ainda vou fazer que as pessoas tenham um acesso mais dificultoso a ela e não a vejam de maneira clara, sendo que eu posso deixar ela visível de uma maneira clara para manter um elemento que já não faz mais sentido fora do contexto original? E a mesma coisa com esses conceitos que se utilizam na língua original. Você já retirou aquele conceito da língua original dele, ele já está descontextualizado. Você utilizá-lo na palavra, na língua original, é só uma maneira de deixar mais dificultoso para as pessoas entenderem ele. Não tem sentido nenhum, porque você já o descontextualizou. Então, traduzi-lo não vai gerar maiores danos do que já foi gerado.
E é claro, a tradução por si ela é um elemento que deturpa, que, como dizia Freud, traduzir é trair. Porque você não consegue uma equivalência, por mais que o tradutor seja muito bom e se esforce muito para encontrar palavras que tenham uma equivalência emocional, que tenham uma equivalência cultural, é muito difícil conseguir. Nunca vai ser legítimo, até mesmo porque no original não é legítimo ao pensamento do autor. O autor muitas vezes não pensou o que ele escreveu. O que ele escreveu foi o que ele deu conta de simbolizar na escrita do que ele pensou. Então, a tradução por si ela já é uma deturpação, ela já tem seus problemas, mas por que eu vou ainda criar mais problemas mantendo palavras no original quando é desnecessário? Existem circunstâncias, sim, em que a palavra no original ela tem um sentido, ela muitas vezes reflete um trocadilho que precisa ser contextualizado, então às vezes o autor deixa lá a palavra no original e embaixo numa nota de rodapé explica, olha, essa palavra teria uma conotação semelhante a tal, mas não tem uma tradução porque o trocadilho que foi feito na língua original não é possível ser transcrito para essa língua. Ok, agora o que eu vejo é uma utilização das palavras em línguas estrangeiras de uma maneira que parece simplesmente uma idolatria a uma língua que não é a sua. E aí acredito que também quem faz isso e quem mantém essa forma de ação, talvez esteja na hora de repensar também qual é a sua questão com a sua própria língua, que você prefere utilizar um conceito na língua original que já foi deturpado, que já está fora de contexto e que não faz mais sentido ser utilizado no original, ao invés de simplesmente traduzi-lo para a tua língua que tem equivalências perfeitas. Uma das coisas que eu sempre usei aqui no próprio YouTube e que as pessoas sabem assistindo aos vídeos é utilizar o gostei. Por que eu vou falar like? Sendo que eu tenho uma tradução exata do português. É gostei, ou você gostou do vídeo ou não gostou. Não tem por que utilizar uma palavra estrangeira, sendo que eu tenho uma equivalência na minha língua materna. E aí fica essas críticas, porque isso muitas vezes diz mais, acaba afetando esteticamente o texto, essa coisa de ficar misturando duas línguas. Diz mais de uma coisa que me parece ser mais uma idolatria ao estrangeirismo do que necessariamente uma preocupação, na maior parte das vezes, com o entendimento do texto. Até mesmo porque na língua materna, quando você traduz o texto como um todo para a língua materna para a qual está sendo publicado aquele texto, você vai ter uma compreensão bem mais facilitada. Então eu compreendo alguns momentos, como por exemplo, vamos utilizar o mesmo exemplo aqui. O que justificaria eu manter esse pedestal da estátua, mesmo ele estando descontextualizado? Se, por exemplo, nesse pedestal tivesse inscrições significativas que explicassem essa estátua. Então, deusa tal, esculpida pelo artista tal em tal data. Isso é uma boa justificativa para manter esse pedestal. Agora, se esse pedestal não tem nenhuma informação necessária para essa estátua e ele já está completamente descontextualizado com o templo, por que eu vou mantê-lo, sendo que eu sei que isso prejudica a visualização de quem está tendo acesso? E é isso que é feito muitas vezes em textos. Se mantém palavras no original que não tem sentido de estar no original, que não faz grande diferença traduzir, afetando o acesso ao texto de pessoas sem nenhum lucro, sem nenhuma vantagem. Disse e repito, existem circunstâncias nas quais isso é justificável. Mas também existem várias outras circunstâncias nas quais se utiliza de maneira totalmente desnecessária e que se poderia sim utilizar uma tradução sem grandes prejuízos de compreensão. Obrigado pela atenção durante este vídeo e até um próximo.